Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu queria expressar a minha opinião com relação a um comentário que o pastor Otônio de Paula colocou essa semana no Facebook, rede social. O comentário falava a respeito do seguinte: o Papa Francisco visitou a igreja do pastor Helenilson Ribeiro. Durante a sua visita aqui no Brasil, ele visitou a igreja do pastor Helenilson Ribeiro, Assembleia de Deus, o qual pediu permissão para entrar na igreja. E o pastor, por sua vez, disse, segundo a declaração descrita no comentário do pastor Otônio, está dizendo o seguinte, que o pastor recebeu o Papa e disse: não, pode entrar, fica à vontade, já que somos irmãos em Cristo, entre e oremos juntos. Bom, eu queria dizer o seguinte: na minha opinião, acho que o pastor agiu certo num ponto e agiu errado em outro ponto. Que ponto que eu acho que ele agiu certo? O ponto que ele agiu certo é o fato de ter aberto as portas para que o Papa adentrasse a igreja evangélica. Muito bem, nós não temos autorização, como evangélicos, que eu também sou, nós não temos a autorização nem ordem de ninguém para que proibimos quem quer que seja de entrar na igreja. A igreja é de acesso livre para todas as pessoas. Só que no outro ponto, eu acredito que o pastor não foi muito feliz ao dizer que somos irmãos em Cristo. Porque, na minha opinião, se nós fôssemos irmãos em Cristo, o que tem de mais nós também adorarmos as imagens? Ou, já que não é o fato de adorar, que os católicos dizem que não adoram a imagens, já que o fato não é adorar, então você também, da Assembleia de Deus, poderia ter na sua igreja uma imagem de Maria, poderia ter um Cristo crucificado no madeiro, ainda ali sangrando com os braços abertos, ou o que seja, carregando a cruz. De fato, nós não somos irmãos em Cristo por causa dessas divergências. Nós vemos que ainda há muita idolatria na igreja católica. Há também alguns erros na igreja evangélica, sim, mas eles são confrontados. Porque o Papa, ele faz parte da liderança, ele é o líder mundial da igreja católica. Ou seja, quando um líder vê as pessoas fazendo as coisas erradas e ele ainda o incentiva, está errado. Ele acaba compactuando com o erro. O Papa deveria proibir a adoração a imagens, as devoções a santos, a imagens, a seres que já foram mortos, que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Quando nós vemos Jesus sendo tentado no deserto, quando Satanás falou do pão, quando Satanás falou de Jesus se lançar dos precipícios, que os anjos dariam ordem a seu respeito, até aí Jesus estava deixando levar. Mas quando falou que Satanás deveria se prostrar aos pés de Jesus, que Jesus deveria se prostrar aos pés de Satanás e o adorasse, que todo aquele reino da terra ele daria a Jesus, aí Jesus repreendeu severamente, porque somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós não podemos concordar com esse tipo de atitude. E também a Bíblia fala que a imagem, o ídolo, nada é. Está lá em Jeremias 10, que o ídolo não serve para nada. Ele precisa ser carregado, ele não pode andar. Ele precisa de pregos e martelo para que ele fique firme no lugar. Ele não fala, ele não tem vida alguma. No seu interior não é nada, ele é só uma pedra. Então a Bíblia fala claramente contra essas coisas. Então, meus irmãos, nós temos que ser maduros para decidir. Alguns irmãos colocaram a resposta dizendo: Jesus disse que quem comigo não se ajunta, espalha. Não é nesse sentido. Se ajuntar com Jesus é fazer a vontade de Jesus. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Isso que Jesus falou. Agora, se não guarda os mandamentos de Deus, aquilo que Jesus mandou fazer, então não é de Deus. Então, gente, vamos ser maduros quando decidirmos. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Temos que ter cuidado com o ecumenismo. Aquela humildade que
o amor e tal, um bom velhinho representando a fé. Olha, gente, não é bem por aí. Temos que valer o que está escrito na palavra, seja quem quer que seja, tá? Se fosse um evangélico fazendo errado, eu também falaria a mesma coisa, tá? Expressaria mesmo a mesma opinião, da mesma forma que eu estou falando agora, eu também expressaria, tá? Nesse caso é o Papa, é essa a questão. Então, nós temos que ser maduro quando vamos tomar a decisão, temos que decidir de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo. Tá? O fato de receber o Papa, ó, meu irmão, parabéns, agiu muito certo. Tá? Agora, o fato de dizer que somos irmãos em Cristo, não. Somos irmãos pela mãe natureza. Tá? Isso aí, através da natureza adâmica, né, nós acabamos sendo irmãos. Né? E foi gerando, foi crescendo, foi povoando a terra, somos irmãos aqui na terra. Mas em Cristo, o Papa tem que aceitar Jesus para que então nós sejamos irmãos em Cristo. Tá bom? Essa é a minha opinião. Eu quero dizer conforme o pastor Antônio de Paula Júnior diz. Você pode até não concordar, mas é o que eu penso. Então, eu quero deixar aí a minha opinião, a minha participação neste comentário. E eu peço a você que é católico, não me leve a mal. Tá? Procure ler a Bíblia. Leia lá em Jeremias capítulo 10, você vai ver o que eu estou falando. Você vai ver também em 1 Coríntios, também a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está batendo contra isso. Então você vai ver que a devoção a imagens, a Bíblia repreende isso. O Senhor repreende isso. O Senhor não concorda, Deus não concorda com esse tipo de atitude. Tá bom? Então não me leve a mal pela minha resposta. Tá? Então fique na paz do Senhor. Conforme eu disse, você pode até não concordar, mas é o que eu penso. Fique na paz, em nome de Jesus. Tchau e até a próxima.